Estamos ao vivo. Super Live de fevereiro. Deixa o cachorro latir. Nós não estamos no meio do mato. O cachorro late, passa carro na rua, tem baile funk no outro canto e toca música, não tem problema. E temos nosso som ambiente, by Lucas. Lucas, dá aí uma arrebentada aí. Pra chamar o povo, vai. O povo tá entrando. Já bem-vindo. Já vai escutando o Lucas aqui tocando umas músicas pra nós aqui. Pra gente começar a nossa super live. Bem-vindo, meu jovem. Vamos entrando aí, galera. Vocês querem que eu cante? Fala aí nos comentários que eu canto. Na última live nós tivemos um fundo musical também. Foi sucesso. Então agora estamos repetindo. O músico é caro, tá? Então vocês têm que gostar do músico. Elogia bastante ele para ele poder vir de novo mais barato. Ele cobrou muito caro para tocar. Tudo em paz. E aí? Hoje nós vamos fazer nossa super live de fevereiro, a segunda de 2026. Caramba, passa muito rápido. Demorou pra caramba fazer a primeira, que foi lá dia 31 de janeiro, né? E agora estamos fazendo a nossa segunda já. E daqui a pouco já vem a terceira, né? A terceira super live, que vai ser a de março, vai ser no dia 28 também, por uma coincidência, que é sempre o último sábado do mês que a gente faz a nossa live, tá? Tudo em paz? Vamos seguir aí, ver o que a gente vai falar hoje, tá bom? Hoje o tema da nossa live é como evitar erros de anotação de enfermagem, né? Que as pessoas, às vezes, profissionais da área da saúde, não levam muito a sério a anotação, mas a anotação, ela é primordial, né? Não tem como você trabalhar na enfermagem e não saber fazer uma anotação. A anotação tem diversos critérios que tem que seguir. Ó, já estão até soltando fogos para comemorar a nossa live. Ó. A anotação tem vários critérios a ser seguidos, né? Nós vamos falar bastante deles já. Aproveitar aqui, sempre de início, agradecer ao grau técnico Lapa, que sempre nos apoia com as lives, com todos os nossos trabalhos, né? Uma parceria muito boa que nós temos com o grau técnico. Como eu falei na última live, quem é grato sempre é abençoado, né? Então, agradecer ao Sr. Denis, ao Sr. Rogério, a equipe do pedagógico, o pessoal do comercial, que está sempre ajudando a gente aí, tá bom? O sol está chegando, começando a participar. Mandem suas perguntas. Nós vamos falar da anotação de enfermagem e lá no final, nos últimos momentos, nós vamos falar sobre balanço hídrico, que foi um pedido dos nossos alunos, né? Tem uns alunos que já se formaram e agora entraram no mercado de trabalho, em especial em UTI, estão preocupados com o balanço hídrico. Nós vamos falar de balanço hídrico também, tá? Mas e aí, como é que vocês estão? Já se inscreveram no meu canal do YouTube, Cuidar Mais com o Prof. Wagner? Se inscreva. Tem vídeo novo todo santo dia. Tem vídeo aulas gravadas lá de clínica médica, de emergência. Vai vir agora as videoaulas de pacientes críticos. Tem lá também 6 videoaulas de farmacologia também, né? Então, é bom também para vocês assistirem, tirarem suas dúvidas, né? Olha a capivara. Quem não viu a capivara da última vez, olha aqui. A capivara está aí com a gente também. Mais tardezinha, mais pro meio lá da live, vou falar com vocês que nós teremos uma super promoção, né? Que nós temos, boa noite, que nós temos, falando de promoção, não apareceu. Nós temos o nosso novo parceiro aqui, né? A Liz Tatu, uma melhor tatuadora de São Paulo. E aí, ela vai fazer uma parceria conosco e com vocês, né? Mas depois a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? Mas lá no meio da live.
tá bom? E aí você que gosta de tatuagem, já vai seguindo. Deixa seu arroba aí, dona Liz, para ajudar também. Aí o povo já vai seguir você também. E aí depois eu vou falar para vocês uma super parceria que nós teremos, tá? E vai beneficiar, logicamente, nossos queridos alunos do grau técnico, né? Tá bom? Oráculo, quer dar um oi? Boa noite a todos, espero que todos estejam bem. Estava com saudade já da nossa live, né? Estamos aqui mais uma vez, juntinhos, para a gente tirar algumas dúvidas sobre anotações de enfermagem, os principais erros que podem acontecer, né? Podem colocar aí suas perguntas, participem pelo Instagram, depois quem quiser também pode participar pelo YouTube, quem não conseguiu assistir pelo Instagram ao vivo, depois assiste lá no canal do YouTube, vai ficar gravado lá no canal do YouTube também, tá bom? Aproveita, entra lá no YouTube, se inscreve, tá? Faz seu comentário. Cuidar mais com o Prof. Wagner. Isso, cuidar mais com o Prof. Wagner. Se inscreve lá, deixa seu comentário, né? Compartilha também com os amigos, porque conhecimento nunca é demais, né, pessoal? Beijão pra vocês e tamo junto. É isso aí foi o oráculo. Para quem é novo aqui nas lives, nós temos nosso oráculo, que aparece aqui de vez em quando. Geralmente só a voz, às vezes ela aparece, né? Ela é meio tímida, né? E assim, essa live depois vai amanhã, a partir das 5h30 da manhã vai estar lá no YouTube, e também ela fica salva aqui no Instagram, tá? Você pode assistir, comentar, ficar à vontade, tá bom? Aqui a nossa capivara, bonitinho. Como eu sempre mostro para vocês, ó, tá aqui ó, meus presentinhos de sempre. Tá lá o Darth Vader, tá aqui a nossa aluna exemplar, né? Deixa eu ver se ela chega mais pertinho. Tá aqui, ó. Pera aí. Deixa eu soltar a capivara aqui. Ó, a nossa aluna. Essa aqui é a aluna exemplar, ó. Ela perdeu a cabeça pelo estudo. Tá. Olha, o Alan apareceu. Seja bem-vindo, meu jovem primo. Agora sim a coisa tá funcionando. Ó, aqui, ó. Ela tem um olhinho só, fica só de olho em vocês, ó. Tá bom? É a nossa aluninha. Essa aqui tirou 10 em farmacologia. Por isso que ela ficou assim. Agora pediram pra... Na live passada pediram para conhecer um membro da família. Deixa eu trazer ele pra cá, vem cá. Não vai me unhar não, hein? Ó, ai, pode soltar. Ó, aqui, ó. Pra quem não conhece, esse aqui é o Megumi. É lindo, né? Linda. É o Megumi, ó lá. Tá tentando pegar alguém. Esse é o Megumi. Esse é o Megumi, ó. Ele adora dar umas unhadas em mim, né? Mas ele tá aqui, ó. Tinham pedido pra ver, ele apareceu. Né? Ó lá. Ó pra lá, Megumi. Dá um oi pro seu público, pra aumentar os likes. Tá? Vou tentar na próxima live trazer o Thor pra ver, mas o Thor é meio difícil. Ele vai derrubar tudo, vai me matar aqui, vai cair em cima de mim. E aí vai ser difícil, vai acabar com a live. Né? Volta pra lá, Megumi. Vai, já deu até coceira, ó. Toca uma aí, Lucas. Vocês estão ouvindo o Lucas tocar? Ele é nosso tocador oficial. Vamos lá então, crianças. Já fizemos os agradecimentos, né? Pro grau técnico, sempre. Agradecendo lá o nosso gestor deles, daqui a pouco ele aparece aí, né? O Rogério, nosso coordenador. As meninas do pedagógico. E também o pessoal do comercial, que nos ajuda bastante. Uma parceria forte que já faz um bom tempo. Estamos lá junto há 4 anos, né? E nas lives aqui desde julho do ano passado. Já vamos fazer 1 ano de live, ó. Beleza. E quem achou que não ia durar uma, já estamos indo para completar 1 ano. Na live passada nós falamos das novidades, né? Falamos do nosso canal do YouTube, Cuidar Mais com o Prof. Wagner, tá lá. Nós lançamos, né, o nosso guia de bolso do cálculos de enfermagem, que nós vamos falar aqui também, né? Como sempre, a gente vai falar aqui. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Nosso guia de bolso cálculos de enfermagem. Tá aqui bonitinho para quem quiser adquiri-lo por apenas R$15. Mais barato do que, se você bebe, mais barato do que uma cerveja,
Se você fuma, mais barato e mais saudável do que o seu cigarro. Quando que eu posso usar isso? Em toda a sua vida. Na sala de aula, no estágio, trabalhando. Só não pode usar durante a prova, que aí é cola, né? Aí a casa cai. Mas de resto, você pode usá-lo à vontade. Cabe na sua bolsa, pode levar para o seu estágio, para levar o seu serviço, para qualquer lugar, tá bom? Nós temos também, como sempre, participando desde a primeira live, o Desvendando Termos Técnicos da Procilmara, né? Você que tem dúvidas sobre termos técnicos, os alunos da 81 que estiverem assistindo, depois da live eu vou enviar a atividade para vocês de termos técnicos, porque vocês ontem estavam sambando, né? Vai ter também. Você sabe o que é uma aterectomia, por exemplo? Você sabe, professora Silmara, o que é uma aterectomia? Não sabe, mas ela não sabe porque ela ainda não comprou o livro dela própria. Mas se você comprar o livro dela, você vai saber aqui, ó, na página 29, que a aterectomia é um procedimento para remover acúmulo de placas nas artérias, tá? Tem aqui. Quem estava na sala de aula ontem, viu que eu perguntei hiponatremia, hipernatremia, um monte de coisa, né? Tem tudo aqui, ó. Você quer aprender? Tá aqui, né? Você não quer aprender? Aí lascou, mas tá aqui também. O livro da Procilmara é somente R$30, tá? Só fazer sua encomenda, ele chegar até suas mãos. E guia de bolso, cálculos de enfermagem, do Prof. Wagner, somente R$15. Mais barato que isso, só se você fizer o seu próprio, né? Os dois livros juntos, 45, esse 15, esse 30, tá? São extremamente baratos, gente. Se você procurar por aí, você não vai achar um livro de cálculos de enfermagem por menos de 45, R$50. E esse tem mais conteúdo do que os que vocês vão pagar R$45, R$50, tá? E o de termos técnicos não tem só termos, ele trata também, fala só o seu merchan, querida Oráculo. O que ele tem além de termos técnicos? Os termos, nesse livro, eu ensino de onde surgiram os termos técnicos, porque os termos técnicos, eles têm uma palavra que tem o seu prefixo e o seu sufixo, e você aprendendo esse prefixo e o sufixo, fica muito mais fácil de você entender o que significa cada termo técnico. Então, eu coloco os prefixos e sufixos mais conhecidos e, além disso, né, explico cada um deles, e, além disso, eu coloquei aí mais de 400 termos técnicos com seus significados. Então, é um mini dicionário também. E vamos aproveitar a audiência, antes de a gente começar propriamente a falar das anotações. Você que já adquiriu qualquer um dos dois, ou vier adquirir a partir de já qualquer um dos dois ou os dois, você viu que eu apresentei a nossa lista, né? Deixa eu pegar aqui. Você vai seguir. Opa, peraí. Você vai seguir a Lisvet Tatu, @LisvetTatu. Pergunta pro pessoal aí se eles estão enxergando direitinho ou tá ao contrário. Tá dando pra enxergar direitinho? Dá um oi pra mim se tá aparecendo certinho. Alguém aí fala pra mim. Tá? Então tá bom. Então você vai seguir a nossa parceira @LisvetTatu, né? Ela deixou o link aí, se ela puder pôr de novo. Mas você que já adquiriu o nosso livro, ou que tanto faz o Cuidar Mais ou o Termos Técnicos, de preferência os dois, já adquiriu ou vier a adquirir a partir de hoje, você vai seguir a Liz e entre em contato com ela, você vai ter um super desconto na sua tatu, tá bom? É só você falar, manda uma foto sua com o qualquer um dos livros, o Cálculos ou o de Termos, e fala para ela, ó, já adquiri, quero meu desconto, tá bom? E aí ela vai dar esse desconto para vocês, tá? Quem gostar de tatuagem, dá uma olhada lá no Instagram dela depois da live, não sai daqui agora não. Depois que acabar a live, dá uma olhada lá, vê o trabalho dela, você vai ver que é a melhor tatuadora de São Paulo, tá? E o desconto que você vai ter com ela, você não tem em outro lugar, tá? Mas desde que você ou já tenha adquirido um dos dois livros, ou venha adquiri-los a partir de hoje, tá bom? Ok? Falei para vocês que um dia a merchan ia chegar aqui, vocês acharam que não, né? Quem tá chegando depois, eu falo novamente lá na frente, tá bom? Olha, tá deixando aí, ó.
Tem, mas não é para entrar agora, tá? Agora vocês ficam aqui. Depois da live vocês vêm lá, tá bom? Então vamos lá, crianças. Deixa eu molhar as palavras para a gente começar aqui. A anotação de enfermagem. O que é anotação de enfermagem? Toca aí, Lucas. Estão ouvindo o Lucas tocar? Escutem. Foi caro, viu? Para botar ele para tocar aqui. Imagina. Depois você faz o Pix aí. Tá? O que é a anotação de enfermagem? Para que serve a anotação de enfermagem? A anotação de enfermagem é o ato administrativo da enfermagem mais importante, tá? Depois da live, galera. Depois da live vocês vão olhar. A anotação de enfermagem é o ato administrativo mais importante que tem na enfermagem. As pessoas pensam que a enfermagem é só chegar lá, fazer medicamentos, trocar uma fralda, encaminhar para exame, fazer um curativo e acabou. Não adianta você fazer tudo isso bonitinho, dar um lustre no paciente e não anotar. A anotação de enfermagem ela é fundamental. Ela faz parte do prontuário do paciente. O prontuário ele é sigiloso e confidencial, né? E a anotação também. A anotação de enfermagem não é minha, não é sua, nem é do hospital, é do paciente. Tanto que se ele quiser ler a sua anotação, ele pode, professora Silmara? Pode, com certeza. O paciente tem todo o direito a ter acesso ao prontuário, inclusive a anotação de enfermagem que você realizou. Exatamente. Eu costumo falar em sala de aula, cuidado, boa noite, cuidado com o que você anota. Se você anota informações erradas, anota que fez uma coisa que não fez, além de ser uma infração ética, né, os que estão aqui que são ou já são técnicos ou estão estudando, tiveram a aula de história da enfermagem e ética profissional, né? E aprenderam que temos infrações éticas, né? Você não realizar a anotação ou realizá-la de forma errada é uma infração ética passível de punição, inclusive com justa causa, dependendo da situação, tá? Quem está chegando agora, sejam bem-vindos, boa noite a todos. Daqui a pouco eu falo de novo da nossa parceria e promoção. Olha as livrinhas que aparecendo aqui. Falo para vocês da promoção, tá? Então, a anotação de enfermagem é extremamente importante. A gente vê às vezes alguns colegas que orientam de forma errada, né, os alunos. Quer ver só? Professor Silmar, posso fazer anotação de caneta vermelha? Não. Recentemente eu vi esse tipo de orientação que foi dado. Tá errado, gente. Não se usa caneta vermelha em anotação de enfermagem desde os anos 90. E por quê? Tudo bem que hoje em dia a maioria dos hospitais, pelo menos os particulares, usam o sistema, né? Você digita, mais fácil. Mas por que você não usa caneta vermelha? Se a anotação é à mão, de repente acontece um processo, alguma coisa, precisa ser escaneado, né? Digitalizado essa anotação. Com a caneta azul ou caneta preta, fica ok para ler. Com a caneta vermelha, some muitas coisas. E aí o que acontece? Quem vai ser prejudicado? Você. Se o processo for contra você e você não consegue comprovar que está lá, acabou. Por isso que a anotação tem que ser bem feita. A anotação tem que ser feita em tempo real. O que é tempo real? Aconteceu, fez, ou mais próximo disso. Quando a gente fala mais próximo disso, por exemplo, são 7h20 agora. Você acabou de assumir o plantão da noite, ainda está fazendo a divisão dos pacientes, dividiu o paciente, você chegou lá no paciente umas 15 para as 8, vai verificar sinais vitais, tal, bonitinho, fazer a medicação das 8, umas 8h30, 8h40, você senta e anota, desde as 7 até esse horário. Tá ok, sem problema nenhum. O problema é quando você entra, faz tudo isso e você vai anotar meia-noite. Aí você meia-noite você quer sentar e anotar das 19 até as meia-noite. Isso está errado. Se acontece um problema, até mesmo uma fiscalização, você responde pela não anotação, né? A anotação de enfermagem, nós temos que seguir. Boa noite, Camila. Boa noite, Camila. A anotação de enfermagem, a gente segue um processinho, né, que nós chamamos de OMAR, né? Vocês conhecem o OMAR? Quem foi aluno da professora Silmara conhece o OMAR. A Isabelle foi aluna da professora Silmara, conheceu o OMAR. O OMAR nada mais é do que um mnemônico, né? São siglas.
que o de observar, o que eu vejo no paciente. Aquela primeira batida de olho. Eu cheguei lá no setor, no quarto paciente, abri a portinha dele, falei bom dia, boa tarde, boa noite. E o que eu estou vendo, se ele está na cama, se ele está na poltrona, se ele está caído no chão, se ele está tomando banho, se ele está no vaso sanitário, se ele foi levantar, escorregou, bateu a cabeça no chão, o que você está visualizando do seu paciente, tá? Então, observar, o de observar, observei, eu vi, eu anotei. O M, do que ele mantém, aquilo que está lá com ele, então mantendo o que? Acesso, curativo, drenos, sondas, isso. E qual a catéteres. E a sequência que a gente faz é do pé para a cabeça? Não. É céfalo-podálico ou céfalo-caudal, como alguns falam. Ou seja, da pontinha da cabeça até o dedão do pé. Não vou mostrar o dedão do pé porque ele é muito bonito, vocês vão querer pack do meu pé, pack de fotos do meu pé, eu não vou vender, tá? Mas é da ponta da cabeça até o dedão do pé. Tudo que ele mantém, inclusive curativos, né? O A, do que ele apresenta, né? O que ele está apresentando? Dá um exemplo, professora Silmara. Ele está apresentando um hematoma no dorso da mão direita. Ele está apresentando uma escoriação na região frontal esquerda. Ele está apresentando equimoses nos olhos. Ele está apresentando, por exemplo, rinolicorreia. Aí você olha aquela rinolicorreia, ele está sentadinho na cama. E aquele equimose nos olhos, conhecido como os olhos de guaxinim. Aí você fala, lascou, né? Porque isso não surgiu do nada. Isso não surgiu do nada. Pode indicar o quê? Que esse paciente levou uma queda. E daí das duas uma. Ou ele caiu e ninguém viu, ou seu colega viu e não anotou. E aí você vai ter que identificar que nessa possível queda indica o quê? Quem foi meu aluno vai lembrar. Fratura de base de crânio. Eu sempre pergunto para eles na aula de emergência onde fica a base do crânio. Eu faço assim, ó. Onde é que fica a base do crânio? Aí vai todo mundo pôr a mão aqui atrás. Aqui, ó. Fratura de base de crânio. Isso você viu que ele estava apresentando. E o R do Omar? O que ele refere. Ou seja, o que ele te fala. Seja verbalmente ou seja não verbal. Na UTI, por exemplo, vocês aprenderam a avaliar a escala de dor do paciente na UTI. Um paciente entubado, sedado. O paciente sedado, entubado, ele não fala, mas ele diz tudo. Se ele tiver com dor, você vai conseguir identificar pelo não verbal dele, né? Retração de membros, fazendo caretas, né? Lutando contra o ventilador mecânico. Tudo isso está dentro do refere. Então, lembrando do Omar, para quem chegou depois e perdeu o Omar. O de observar. O M de mantém. O A de apresenta. O R de refere. Dúvidas, perguntem agora, né? Deixa eu só dar um adendo. Eu sempre falo para os alunos, não confundir o apresenta com o refere. Por exemplo, na questão de apresentou êmese. O paciente apresentou êmese. Se eu vi que ele apresentou êmese, e aí êmese, para quem não sabe, é vômito. Não sabe por quê? Porque não comprou esse livro. Porque não comprou o livro. Isso. O paciente apresentou êmese. Eu fui lá e vi que ele apresentou êmese. Então eu vou anotar que ele apresentou êmese. Agora, se ele me falou que ele apresentou êmese, eu não vou anotar que ele apresentou. Eu vou anotar que ele refere que apresentou. Porque eu não vi. Pode ser verdade, pode não ser. Tá? Então essa é a grande diferença, porque
Inclusive, juridicamente, isso pode contar a seu favor, se é uma coisa que você viu ou se é uma coisa que ele falou que aconteceu, mas você não viu. E às vezes o paciente não fala, o acompanhante fala. Você entra no quarto, o acompanhante fala, ele vomitou hoje. Agora há pouco eu já limpei. Então não é ele que está apresentando, nem é ele que está referindo. Seria uma anotação segundo informação colhida com o acompanhante, paciente apresentou êmese, tá? Segundo informação colhida, ou seja, você pegou de terceiros. Você nem pode afirmar, nem pode negar, mas você está anotando da mesma forma. Temos pergunta, Oráculo? Sim, a pergunta vem da Maria, lá do Rio de Janeiro. Ela pergunta por que o uso de termos técnicos vagos, como por exemplo, paciente bem ou paciente estável, pode comprometer a qualidade da anotação de enfermagem. Porque, é Maria, né? Isso. Essas perguntas que vocês ouvem na live, já fiquei na última live, mas assim, eu sempre divulgo umas 2 semanas antes qual é o tema da live. Então as pessoas mandam ou pelo próprio Instagram, ou quem tem meu WhatsApp pelo WhatsApp, e a gente anota e seleciona algumas, né? Inclusive, vocês podem acompanhar nosso Instagram e quando a gente libera lá já qual vai ser o tema da próxima live, vocês podem entrar lá no Instagram e comentar e sugerir perguntas aí, tá? Podem sugerir temas de live também, tá? Quem tem o nosso contato pode mandar no WhatsApp lá, ó, se não tem como fazer uma live de tal coisa, dependendo a gente faz, como já fizemos aqui, né? Inclusive, a live, por exemplo, sobre PCR, foram vocês que escolheram, tá? Então, vocês podem optar assim. Aí até esqueci a pergunta. Termos vagos, né? Isso. O que nos usa termos vagos? A anotação de enfermagem ela tem que ser precisa. Precisa, com coerência, com concisão. Ela tem que ter começo, meio e fim. E ela tem que ser usado termos corretos. Eu não posso inventar um termo, nem posso simplesmente chegar a falar o paciente está aparentemente bem. O que seria boa noite? O que seria o aparentemente bem? Para você pode estar bom, para mim pode estar ruim. A anotação tem que ser precisa. Você tem que anotar aquilo que realmente aconteceu, aquilo que você fez, aquilo que você viu, aquilo que foi referido a você. Você segue o Omar, certinho, o Omar. Então, a anotação ela tem que ser precisa. Você não pode ficar usando qualquer tipo de termos que não seja o termo correto. Você não pode criar termos, você não pode abreviar. As abreviaturas são só aquelas que são padronizadas pela instituição que você trabalha, tá? Toda instituição tem um manual de abreviaturas, né? Então você segue aquelas lá, né? Com clareza, exatamente, Marcelo, com clareza. Toda instituição tem um manual de abreviaturas, então você pode seguir aquelas que são padronizadas lá. O Corém padroniza algumas, por exemplo, sinais vitais, SSVV, né? Acesso venoso periférico, ou catéter venoso periférico, CVP, você pode pôr, né? Membro superior direito, MSD, membros superiores, MMSS, membros inferiores, MMI. Você pode usar as abreviaturas que são padronizadas, sempre, sem problema nenhum. Tem mais alguma aí, gente? Normalmente também as instituições colocam na padronização dela uma legenda, tá? Sim. Então esses que são padronizados pela instituição vão ter legendas. Ou no próprio formulário que você vai preencher lá a anotação de enfermagem, ou no sistema, né? Então você tem essa legenda aí para saber exatamente o que significa cada coisa. Exatamente, tá? Então vamos lá. A anotação ela tem que ser precisa. Independente do setor que você trabalhe, pronto-socorro. A do pronto-socorro é um pouquinho diferente, que o paciente não fica internado. Mas você tem que anotar o que ele chegou, foi admitido, o que foi feito de medicação. Ficou no repouso? Anota no repouso. Não ficou, tomou a medicação, foi embora, anota isso. Nas unidades de internação e UTI, é a mesma coisa. Você vai ter uma anotação sempre de início, onde você vai usar o OMAR inteirinho ali, que eu falei para vocês. Você vai colocar o OMAR todinho. Você vai fazer toda essa primeira anotação é um pouquinho mais longa, né? Você tem que descrever por inteiro. Depois você vai anotando
os procedimentos que você fez, a alimentação, né? Levou o paciente para o exame, anota, retorno. Nem você tem que lembrar. Anotação, quando o paciente vai sair da unidade para fazer um exame qualquer, ele tem que ter uma anotação de encaminhamento para o setor. Aí lá, se tiver alguma coisa, eles vão anotar também, né? O técnico de lá anota. Quando ele retorna, você tem que anotar que ele retornou para a unidade, como ele retornou. Ele foi de quê? De cadeira, de maca? Foi andando, foi voando? Como é que ele foi? E como ele voltou também? Ele voltou montado no unicórnio? Você tem que anotar tudo conforme aconteceu. E ao final do seu plantão, você tem que fechar essa anotação. A anotação não pode ficar aberta. Tipo, a última coisa que teve foi o jantar às 18h20. Você anotou lá, não fez mais nada, foi embora. Não, tá errado. Se o seu horário é até às 19, ela tem que ter uma anotação final às 19, com você fechando tudo que foi feito, colocando os resultados de balanço hídrico, os débitos de dreno, tudo que tiver sido feito, tá? E que passa o plantão com ele onde? Na poltrona, na cama, andando no corredor, lá na salinha vendo televisão com os outros pacientes, tudo que ele do jeito que ele tiver. A anotação tem que ser muito precisa. Olá! A anotação tem que ser muito precisa, tá? Você não pode comer bola, você não pode deixar passar nada. Vou falar um pouquinho dos aspectos legais da anotação. A anotação de enfermagem, eu costumo falar quando eu dou aula de ADM em enfermagem, que é o ato administrativo mais importante que você tem no seu dia. Nada é mais importante do que a sua anotação de enfermagem. Nada. Absolutamente nada. Ela te dá respaldo do seu atendimento. Ela te garante que qualquer dúvida sobre a sua conduta seja sanado por ela. Você fez a medicação, checou lá na pressão médica, anota que ela foi feita. Inclusive, essa foi uma pergunta feita por uma aluna ontem para mim, né? Que ela perguntou, mas e se o paciente falar que eu não fiz essa anotação? E aí, como tem... que eu não fiz a medicação, desculpa. E se o paciente falar que eu não fiz a medicação? Aí eu falei, como a gente faz a anotação, esse é o nosso respaldo, né? A gente vai garantir que a gente está fazendo essa medicação, não precisa mais nenhuma outra intervenção, né? A gente anotou, isso é uma prova de que eu fiz aquela medicação. Exato, gente. A coisa é... Ó o Megumi vindo aqui, ó. Falei pra você, daqui a pouco ele pulou em cima de mim, pulando na cabeça aqui, ó. Então, como eu estava falando, a anotação te dá o respaldo. Às vezes o paciente ou o próprio acompanhante vai falar, não fez. Tem várias maneiras. Olha só, vê se eu mereço isso. Oi! Ó, professor José, finalmente apareceu. Oi, professor José, eu sou o Megumi. Tchau, pessoal! Vê se eu mereço isso. Então, às vezes pode acontecer de um acompanhante mal intencionado, um paciente confuso, boa noite, professor, paciente confuso, alegar que não foi feito. A sua anotação é a primeira linha de defesa. Está checada a medicação, está anotado, acabou a história. Outra maneira de você se defender é pelo próprio histórico de entrega de medicamentos. A farmácia sabe o que foi distribuído, né? Foi distribuído uma unidade de uma dipirona. Tá falando que não foi feito. Dipirona não, mas vamos dizer um antibiótico. Tá anotado que foi distribuído uma unidade de antibiótico para você. Você está dizendo que você está checado, você está anotado que foi feito. Não tem esse antibiótico na gaveta? Acabou-se. Você anotou. Se ela resolver. É Queen, isso aí que você está tocando? Olha só, o ouvido bom do professor Alexandre. Vai, toca aí. Toca Raul. Ele vai fazer seu respaldo, tá? Então a anotação de enfermagem te garante que você não perca o seu corém, que é tão difícil você conquistar, tá? É muito comum, infelizmente é comum você ter paciente mal intencionado, familiar mal intencionado, que ele não está com problema com você. Ele está querendo ganhar alguma coisa do hospital. Ele sabe que você não vai dar nada, mas ele está pouco se lixando se isso vai te prejudicar ou não. Ele está preocupado em ganhar o dele, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte. A anotação tem que ser bem precisa, tá?
ela te dá respaldo jurídico. Se houver um questionamento sobre a sua conduta, está lá, tá? Agora, não adianta você fazer tudo bonitinho, mais uma vez falando, fazer todas as medicações, fazer todos os curativos e não fazer a anotação. Como a professora Silmara costuma colocar nos slides dela, procedimento feito e não anotado é procedimento não realizado, tá? E aí não adianta, tem o testemunho, não adianta de nada. Se você não anotou, você pode até ter esquecido de checar a medicação. Acontece, na correria você pode ter esquecido de passar lá o risquinho e dar o seu visto. Mas se você anotou o que fez, você está respaldado, joinha para cima. E quando a medicação vem de casa, o paciente internado, posso administrar sem estar na prescrição médica e mesmo assim? Não. De jeito nenhum, Lohan. De jeito nenhum. Medicação que vem de casa, é comum o paciente trazer, ele faz uso de 500 medicações na casa dele. Para essa medicação ser feita, tem que ser validada pelo médico que está cuidando dele agora. Então, o paciente internou, veio com uma sacola de medicação. Minha mãe toma todos esses remédios aqui. O que você vai fazer? Chamar o seu enfermeiro. O enfermeiro vai lá conversar, vai pegar as medicações que ele tem que recolher, não pode ficar no quarto, tá? Não sei como ela nos toques está trabalhando, mas não pode ficar no quarto. Tem que recolher, ele vai levar lá, fala assim, eu vou passar para o médico, se ele autorizar, porque tem que ver por que ele está internado, as medicações que ele vai fazer, se não vão competir, né? E aí, se de repente vai falar, não, pode, o médico vai prescrever, e aí você vai devolver e vai dar a medicação do hospital. Por exemplo, ele faz uso de captopril, 25mg, 6 horas da manhã. Ele está com a caixinha dele, ele não vai tomar do dele, ele vai guardar lá e o hospital vai dispensar o captopril para ela. Entendeu? A gente não pode ficar fazendo medicação externa. Você não tem garantia de validade, você não tem garantia de procedência e pode ter interação medicamentosa com as outras. Ok? Manda mais uma aí. Tem mais aí? Quais são as consequências de registrar procedimento realizado sem descrever horário, via de administração, dose ou a resposta do paciente? Essa pergunta é do Carlos, lá de Minas Gerais. Tá indo longe, rapaz. Então, de nada, volto sempre e manda o Pix depois, tá? É o Lohan, você conhece ele. Então, é a mesma questão que nós falamos aqui da anotação. Quando a gente faz a anotação, ela tem que estar precisa. Se está faltando o horário que foi feito, a via da medicação, sei lá, o procedimento em si. Boa noite, Fernandinho. Tá vendo? Finalmente apareceu alguém de bom gosto na live. Ó. Boa noite, mais lindo. Sou mesmo. É isso aí. E você não fez essa anotação, ela está imprecisa. Se ela está imprecisa, ela abre brecha. Ó, o Denis chegou. Agora sim, hein? Seja bem-vindo, Sr. Denis. Se você fez a anotação e não colocou esses dados, ela está imprecisa. Se a anotação está imprecisa, não tem validade, né? Ela pode ser questionada, inclusive, tá? Ela pode ser questionada, pode ser questionada, inclusive, né? Quando o profissional faz a anotação e não tem a medicação, e não administrou a medicação, você não está como cuidador, o que fazer nessa situação? Boa noite a todos que estão dando boa noite. Paula, o Sr. Denis. Então, Camila, o que acontece? Isso aí se chama fraude, né? Você não administrar a medicação é gravíssimo, se você não tem uma justificativa para isso, né? Você não fazer a medicação porque você não quis fazer e anotar que você fez é gravíssimo. Aí o que acontece? Como eu falei, quando você faz, esquece de checar e anotou, ou você mesmo tendo checado, anotado e a família fala que não fez. Eu lembro que eu respondi isso agora há pouco. A questão ali que você poderia ter feito, tem que questionar. Por quê? Abre uma queixa, vai ser feita toda uma apuração. A farmácia dispensou o medicamento? A farmácia dispensou. Está na gaveta? Se a medicação ainda está lá na gaveta e está anotado que foi feito, aí, filho, lascou pro técnico. Tem meios de rastrear, tá? Vocês estavam acompanhando o paciente? Sim, eu entendi. Tem meios de rastrear, né? Infelizmente, isso também é comum. Você vê colegas pegando a medicação
joga direto lá no Scarpac e fala que fez e não fez, né? Só que o paciente não é bobo, o acompanhante não é bobo, você estava lá, você viu, você está acostumado. Glicemia, por exemplo, a pessoa vai lá, verifica a glicemia do paciente, tá preciso para verificar a glicemia às 19 horas. Você vai um pouquinho antes, você vai embora às 19, você vai umas 10 para 19, não tem problema algum. E deu lá 180 miligramas por decilitro. E tá tendo a prescrição, se der acima de 180 para cima, tem que suplementar com insulina. Aí você tem que pegar a insulina, fazer dupla checagem. Às vezes não tem insulina no você tem que pegar em outro andar, demora. O que o indivíduo faz? Marca que deu 170. Para não ter que suplementar. Isso também é errado. No aparelho fica registrado, tá? Todas as medições, tá? Então, isso também é errado. Devemos notificar para o enfermeiro responsável, com certeza. Com certeza, tá? Não tenha dúvidas. O enfermeiro, ele é um elo de ligação. O enfermeiro lembra um pouquinho do representante de turma, né? Na sala de aula. O enfermeiro, só que não é uma sala de aula, é muito mais importante. E o enfermeiro ali, ele é um elo de ligação da instituição com o paciente e a família. Então, o enfermeiro também faz os procedimentos, o enfermeiro também passa a visita. E se tem algum problema com a equipe, é com o enfermeiro que você tem que passar. Não adianta você como acompanhante ou você como paciente bater boca com o técnico. Não resolve. Nosso oráculo tem uma frase filosófica que ela usa muito, que não adianta discutir com os bois, tem que discutir com o dono dos bois. É isso? Uhum. Então não adianta discutir com o técnico. Ele vai bater o pé, vai falar que fez, não resolve. Você tem que chegar lá, como já aconteceu com ela, de paciente, comigo ali de acompanhante, e quando esse que toca o violão estava lá sendo gestado ainda, que fizeram a medicação errada. Não adiantava eu chegar na técnica e cobrá-la por que ela fez a medicação errada. Já tinha feito, então não adiantava perder meu tempo com ela. Eu já fui direto na enfermeira, atrás da enfermeira. Eu não quis nem falar com ela, porque não adiantava. Eu ia falar com ela, ela ia falar que fez certo. E ela dá fim no frasco e acabou a história. Eu fui direto em quem manda. E assim resolve, né? Então não adianta a gente bater boca. A vontade de pegar e esganar, mas não pode, né? Abre reclamação. Abre reclamação. Mesmo no hospital público, gente. O saque funciona, tá? Ouvidoria. Tem mais pergunta de anotação? Podem mandar pergunta, criançada, aí. Manda aí. Por que rasuras, uso de corretivo ou apagar informações em prontuários físicos ou eletrônicos são considerados erros graves na documentação de enfermagem? Imagina, Essa Camila, da Marisa, aqui de São Paulo mesmo. Olha aí, queridos aluninhos. Dona Larissa apareceu. Por quê? Eu posso... quem está estudando ainda aí, que está assistindo a live, está fazendo com a gente lá no grau técnico, vocês vão fazer aquele relatório de estágio que eu vejo vocês desesperadamente nas mesinhas ali, escrevendo, em vez de fazer um pouquinho por dia, que faz tudo de uma vez, né? Não vou nem falar. Ficam desesperados ali, que eu até brinco com vocês que eu vou passar e jogar água em cima, né? Vocês podem rasurar aquele relatório ali? Pode pegar e escrever mais forte por cima, que seja, vocês podem? Alguém vai me responder? Responde, pelo amor de Deus. Eu fico falando sozinho. Não pode, né? Vocês não querem responder, mas eu respondo pra vocês. Não pode. Delay. A Lohan respondeu. Demora um pouquinho, porque tem um delay. Muito bem, Lohan. Não pode. Porque às vezes vocês têm que passar... Às vezes vocês escreveram a folha todinha, na última coisa vocês fazem uma rasurinha, tem que fazer tudo de novo, porque vocês vão lá... Camila respondeu, isso, Paula, muito bem. Marcelo, não pode de jeito nenhum. Muito bem, pessoal. Que aí vocês vão lá pedir pro Almir ou pra Dona Zélia, pelo amor de Deus, vocês não tem como aceitar e falar, não, tem que passar limpo tudo de novo, né? Se o relatório de estágio... apareceu, tá vendo? Apareceu, Dona Larissa. Você tem um relatório de estágio, que não que não seja importante, lógico que é importante, que é um documento do seu estudo. E que você não pode rasurar, você imagina a anotação de enfermagem, que é um documento legal. Não pode ter rasura de jeito nenhum. Posso passar um risquinho em cima, assim, ó, só um risquinho, pequenininho, ninguém vai ver? Não pode. Posso passar um branquinho?
Muito menos. Vamos imaginar a situação que sua anotação está perfeita. E eu sou seu enfermeiro e eu estou pegando no seu pé, estou te perseguindo lá dentro. Falo, vou lascar com ela. Eu vou pegar e passo um branquinho em cima. E escrevo outra coisa. Eu passo só o branquinho só para poder escrever outra coisa. Dizer que você não fez. Isso não vai ter validade nenhuma. Nenhuma. Primeiro que as nossas anotações, antes de ser arquivado, coisa do tipo, passa para a auditoria. Às vezes o técnico nem sabe, mas todo prontuário ele é auditado. Tem até uma pós, né, de auditoria hospitalar, não tem? A Silmar fez pós-graduação de auditoria hospitalar. Tinha até esquecido disso. Tudo o prontuário inteiro passa para a auditoria, principalmente prescrição e anotação. Ela, como auditora, ela vai pegar lá o branquinho passado, ela vai separar aquela anotação e vai comunicar a supervisão direta, né? Não é nem enfermeira, é a supervisão de enfermagem ou gerência de enfermagem, né? Correto? Isso. Gerência ou supervisão de enfermagem, quem tem. Vai notar, tem uma rasura. E aí o que acontece? Está dentro do hospital ainda? Dá para corrigir, dá para refazer a anotação. Mas você vai levar uma chamada. E aí você vai falar, não, mas não fui eu que passei esse corretivo. É só olhar todas as minhas anotações, são todas bem arrumadinhas, bonitinhas, letra bonita. Vai ter que ser levantado o que aconteceu. Entendeu? Então não pode ter nenhum tipo de rasura. Jamais. Se de repente passa, não tem uma auditoria, o auditor comeu bola, não viu uma rasura. E de repente o familiar processa o hospital. E o problema teve justamente naquele dia no seu plantão. E que teve uma rasura. O hospital perde o processo. E aí você acha que ele vai ficar feliz de pagar a indenização por sua culpa? Não, né? Vai ser meio tenso. Tem mais alguma de anotação? Que eu vou falar de balanço hídrico, que tem um querido Lohan que está querendo ver balanço hídrico também. O Lohan também está querendo? Tá. Ótimo. Ó, tem uma pergunta aqui. De que forma a omissão de informações relevantes pode gerar implicações éticas e legais para o profissional de enfermagem? Essa aqui é da Sandra. Nossa, o Peterson tá vivo, apareceu. Apareceu o Peterson. Aê, Peterson, rapaz. Tudo bem? Eu quero os dois o quê? Você quer os dois? Quer os dois professores ou você quer os dois livros? Se for os dois professores não dá não, mas os livros a gente tem sim. Tá? Essa pergunta é do Antônio, lá de Pirituba. É mesmo qualquer? Desculpa a pergunta. A pergunta é: de que forma a omissão de informações relevantes pode gerar implicações éticas e legais para o profissional de enfermagem? Já vou responder. Você que pediu os livros, se você tiver nosso contato do WhatsApp, já manda um oi, ou para mim ou para o professor Silmara, que assim que acabar a gente já te responde, ou manda no direct do Instagram, tá? Ótimo. O Peterson tá fazendo prova de vida. Prova de vida. Boa noite. Então, assim, a não anotação, né, de informações relevantes, né? Isso. É uma infração ética também, né? Quando você não anota alguma coisa, não respeitando o nosso Omar. Conhece o Omar, Peterson? O Peterson conhece o Omar, mas não pelo Omar, né? Observar, manter, apresenta e refere. Quando você deixa de anotar, você está não cumprindo com sua função da enfermagem, que é fazer a anotação. Ela tem que ser precisa, muito precisa. O Peterson está aqui também, é professor dos mais renomados, né? Nosso grande professor careca Peterson. Não era para falar que ele é careca, né? Desculpa. Foi mal. Né? Desculpa. Toca aí, Lucas. O Peterson quer ver você tocando. Eu não posso mostrar que ele está meio desprovido de roupas, né? Mas ele está tocando. Então, quando você não faz uma anotação, você deixa de colocar uma informação, você omite. Por exemplo, eu falei para vocês do exemplo de você... Quando estava falando do Omar no começo, você chegou no quarto e encontrou o paciente calvo é diferente de careca. É um careca com grife. Quando você chega no quarto do paciente e vê, ele está lá com equimose nos olhos, rinolicorreia, é um possível fratura de base de crânio, né? Mas você viu e você, deixou quieto, quando não é problema meu, não quero nem saber, e não anotou. O próximo que entrou, que viu que teve, vai referir, vai anotar,
e vai passar adiante, o que vai acontecer? Você vai responder pela sua omissão, né? Tanto a omissão no atendimento dele e pela omissão da anotação, né? Diga. Eu também tenho um exemplo. Eu, como enfermeira auditora, né, estou lá avaliando, sou auditora do convênio e estou avaliando lá toda a documentação, todo o prontuário do paciente e vi que o paciente tem catéter de O2 se necessário. E aí o bonito, ele não anotou que o paciente está mantendo catéter de O2. Isso quer dizer, eu vou subentender que naquele período que ele não escreveu, porque o que não está escrito é porque não foi feito, eu, como enfermeira auditora do convênio, vou subentender que não foi utilizado naquele período o catéter de O2 e não vou querer pagar esse período porque não foi feita essa anotação. Então eu vou glosar isso para o hospital. Prejuízo. Né? Prejuízo para o hospital, porque eu não vou querer pagar, porque se não está anotado, quer dizer que não foi utilizado, não teve necessidade. Então é importante a gente anotar tudo que foi feito de procedimento, tudo que o paciente está mantendo. Fui lá funcionar o acesso, usei lá, de repente não consegui na primeira tentativa, tive que usar 2 gelcos, eu tenho que anotar isso, né? Porque a cobrança, principalmente se for um hospital particular, tá, gente? É feita e o convênio ele glosa mesmo, porque o convênio ele tem o enfermeiro auditor do convênio, ele serve para glosar. Ele quer pagar... Glosar, tá? Tem um L no meio, glosar, tá, gente? Tem um L no meio. Ele serve para ver tudo que pode estar sendo cobrado a mais e retirar essas cobranças. Por quê? Porque o convênio não quer perder. O hospital também não quer perder. Então você tem que pensar que além da parte jurídica, né, que é um respaldo legal, a anotação de enfermagem, essa questão também de cobrança também é importante ser feita aí a anotação de enfermagem por essas questões de cobrança. Ótimo. Então vamos lá, antes de entrar no balanço hídrico, agora no nosso final, que eu falei que eu ia falar um pouquinho de balanço hídrico, para quem chegou depois e não pegou a super promoção, de novo. Segue lá a @lisvetatu, a melhor tatuadora de São Paulo, e todos que já compraram o nosso livro, tanto termos técnicos da professora Silmara ou o cálculo guia de bolso, cálculos de enfermagem, qualquer um dos dois ou os dois, quem já comprou ou quem vier a comprar a partir de hoje, é só seguir a Liz, entrar em contato com ela e você vai ter um super desconto na sua tatu. Você entra em contato com ela, fala para ela, já comprei o livro, manda a foto do livro para ela e agenda a sua sessão de tatuagem e vai ganhar um baita de um desconto, tá bom? Eu vou colocar aqui de novo, deixa eu ver se eu não vou errar dessa vez. Aqui, ó. @lisvetatu. Segue ela lá. Mostra seu braço, prof. Aqui, ó. Eu desenhei o Peterson aqui no braço, ó. É o dragão, ó. E aí, ó. Pra todo mundo que já adquiriu ou vier adquirir, guia de bolso Cuidar Mais, Cuidar Mais de cálculos de enfermagem, R$15. O Desvendando Termos Técnicos da professora Silmara, R$30. Qualquer um dos dois, ou os dois juntos, de preferência, se vocês quiserem. Tem uma pessoa que falou que queria o livro, não esquece de mandar mensagem pra gente, né? Ou aqui no Instagram, ou lá no WhatsApp mesmo, e a gente já entra em contato, tá? Bem-vinda, professora Eliana, né? Olha lá, o Lohan recomenda, já adquiriu dele, tá? Então, para você que já adquiriu qualquer um dos dois, ou que vier adquirir a partir de hoje, esse aqui de cálculos é 15, de termos é 30. Se você já adquiriu, entre em contato com ela. Se você não adquiriu, adquira agora e garanta o seu desconto lá na @lisvetatu com a melhor tatuadora de São Paulo. Um baita de um desconto que faz a diferença, né? Aproveita antes que ela vai sair do Brasil em breve, então aproveita para fazer, porque ela vai sair do Brasil e aí vai ser mais difícil. Exatamente, aproveita. Você vê que a bicha é boa, tá indo para fora do Brasil tatuar. Ela não tá indo para fazer turismo. Ela tá indo lá para tatuar, foi convidada. Então, enquanto ela tá aqui, aproveita essa nossa promoção. Então, você adquire, de novo, o
Não temos técnicos aproximados por R$30 ou guia de bolso, cálculos de enfermagem por R$15, tá? E aí entra em contato com a gente ou no próprio Instagram, se você quiser, ou quem tem nosso contato no WhatsApp, chama no WhatsApp também, tá? Pode chamar já para garantir que quando a live eu já falo com vocês, tá bom? E essa é a nossa promoção com a nossa nova parceira, tá bom? E agradecer as vendas, né, também, que tá vendendo muito bem, graças a Deus os dois, que venda mais, que eu preciso ficar rico e aposentar. É difícil, mas eu preciso. Então vamos lá, falar rapidinho, nesses minutos finais, do balanço hídrico, que foi um pedido do nosso amigo Lohan, também foi um pedido da Suzane, que não chegou, ela pediu para fazer e não veio aqui assistir. Né? Mas vamos lá, balanço hídrico. O professor Peterson adora dar essa aula em pacientes críticos também, falar sobre balanço hídrico, né? Balanço hídrico. O que é balanço hídrico? Para que serve balanço hídrico? Quem é balanço hídrico? O que come balanço hídrico? Balanço hídrico, meus jovens, nada mais é do que um cálculozinho básico, onde você vai usar a soma e a subtração, onde você vai pegar... não vem com desculpinha não, você apareceu aí, cadê ela? Ela falou pra eu falar depois das 7h30 que ela já tá em casa, ó, 5 para as 8 não apareceu ainda não. O que é balanço hídrico? Você pegar tudo que entrou de líquidos naquele paciente, tudo. Sonda nasoenteral, soroterapia, medicamentos, se tiver via oral, por via oral também, tudo que for líquido, né? Olha, lista tudo, bota seu link aí de novo, Liz. Tudo que for líquido que entrou no paciente, no seu plantão, você vai somando. É soro. Ao final do dia você faz o cálculo de quanto entrou de soro, cálculo de enfermagem, né? Balanço hídrico é um balanço, exatamente, Peterson, você é espetacular. E para fazer cálculo, ó, compra meu livro. Então, ó, é igual Jequiti, parece aqui, assim. Então, tudo que entrou de líquidos naquele paciente, tudo. Mas se você tomar sopa, também, com um pouquinho de sopa, tem uma dosagem, depende do hospital, pode ser 100 ml, 200 ml, não sei, depende se ele tem alguma restrição de líquidos ou não. Tudo que entrou de líquidos. Vamos supor, entrou, para facilitar as contas para vocês, entrou somando tudo no seu horário, né? Isso, para quem seguir comprar os livros. Muito bem. Vamos supor, você entrou no seu plantão às 13 e vai sair às 19, certo? Da partir das 13 até às 19, tudo que entrou de líquido em tudo deu, por exemplo, 1.000 ml, tá? Ok? Usou direcionar, muito bem. Entrou 1.000 ml, certo? Beleza. Aí você já tem o que entrou. Guarda lá essa informação, os 1.000 ml positivos. Deixa eu pegar um papel aqui, peraí. Vai ser difícil, mas vamos fazer. Vou só uma caneta, calma aí. Eu não posso levantar que eu tô de bermuda, vocês vão ver minhas lindas pernas. Ai, Jesus. Não tem aqui. Vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Entrou 1.000 ml, ó. Vai ficar do contrário, não tem problema, ó. Entrou 1.000 ml, ok? Aí você vai pegar tudo que saiu. O que saiu? Diurese. As perdas sensíveis, né? Diurese. Tá com sonda. Ou ignore os gritos das crianças. Tá com sonda. Seja o que for. Saiu a diurese. Tem uma criança birrenta gritando aqui. A diurese. Saiu, por exemplo, na sonda. Sei lá, 700 ml. Vou botar aqui, ó. Perdas. Já mostro pra vocês. 700 ml da diurese. Tá. Aí ele tinha, sei lá, 2, 3, 4 drenos, 1 dreno, 2 drenos, não sei. Dos drenos, você quantificou mais 150 ml de drenos. Ele tinha, por exemplo, uma sonda nasogástrica aberta. Vamos supor que tinha uma sonda nasogástrica aberta. Drenou mais 200 ml da sonda nasogástrica aberta. Vou pôr aqui. Beleza. E aí?
Gostou das perdas sensíveis? Muito bem. Você acha que só você que fala bonitinho? Eu também falo. Tem as perdas insensíveis, não tem, professor Peterson? Essa é mais difícil de quantificar. Mas vamos lá. E aqui a gente vai somar, ó. Nós perdemos 700 da diurese, 150 de dreno, 200 da sonda nasogástrica aberta, certo? Bem-vinda, Samantha. Então vamos lá, dá 300, vai dar 1050 ml. E aí a gente vai pegar essa continha. Presta atenção, Lohan, que você tá olhando pro lado que eu tô sabendo. Que você fica batendo papo sempre na aula. Ó, presta atenção. Daqui a pouco ele briga. Eu falo, eu não. Ó, vamos lá. Nós vamos pegar os 1000 que entrou. Escrevendo aqui, 1000 ml. Entrou os 1000. Vamos botar menos as saídas. A saída foi 1050 ml. E aí, meus queridos, é só uma continha de menos. Aqui a gente fez uma continha de mais para somar tudo que entrou. E aqui uma continha de menos para somar, para fazer o cálculo direto. Olha lá, viu? Apareceu o Lohan. Ele sabe que eu tô errado. Ele sentava lá no fundo, ele, a Larissa, aquela moça que tá fazendo a PH comigo lá, que você viu. E tinha a Paola. Era um sentado atrás do outro ali, batendo papo a aula todinha. E aí você vai fazer a conta. Aqui vai dar 50 ml. Se entrou 1000, saiu 1050, são 50 ml negativos. Menos 50 ml. Isso, muito bem. Ele perdeu 50 ml a mais do que entrou. Muito bem, Paulo. Ele perdeu esses 50. Isso é bom ou isso é ruim? Quem vai me responder? Cadê o Peterson para ajudar? Isso é bom ou é ruim? Ele perdeu 50 ml aqui. Vou esperar o delay aqui para os povos me responder. Ah, ninguém vai responder? É. Agora ninguém responde, né? Ele perdeu 50 ml. Ó, só calcular as perdas insensíveis, peso e tal. É, muito bem. Mãozinha muito boa, viu, Sr. Peterson? É o peso em quilos vezes 0,5 vezes o número de horas do plantão. Muito bem. Depende, boa. A Paula já aprendeu comigo o negócio, ó. Tudo depende. Por que depende se é bom ou se é ruim? Depende do porquê que está esse balanço. Esse paciente estava com edemaciado, estava muito edema, ou esse paciente fazer esse controle porque está recebendo droga vasoativa, né? Essa quantidade aqui, esse menos 50, ele é pouco, mas você vai ter que ver as 24 horas. Isso aqui é do seu horário das 13 às 19. Se das 7 da manhã a 1 da tarde ele perdeu mais 200 e à noite ele perdeu mais, ele vai ter uma perda maior nas 24 horas. Então a gente tem que observar o todo. O do seu horário em si está de bom tamanho, né? Está de bom tamanho. O balanço hídrico nada mais é, como disse o Peterson, nada mais é do que um balanço. Ele tem que estar balanceado. Ele nem tem que perder 1 litro, nem tem que ganhar 1 litro. Ele tem que estar relativamente equilibrado. Se o objetivo do balanço hídrico é ver que ele tenha que perder realmente líquidos, porque ele está com edema maior, lógico que ele vai perder um pouco mais, que o médico vai dar uma pesadinha de mão ali no diurético, né, tudo, então vai perder 200, 250, só que mesmo assim o médico não quer que ele perca 500 de uma vez, né? Se você perde muito, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Um choque hipovolêmico. Então ele tem que ter, às vezes o médico quer que ele perca 3 litros, mas não são 3 litros num dia só. É diluído ao longo do tempo. Então, Lohan, você que está com dúvida, o balanço hídrico nada mais é do que você somar todas as entradas de líquidos e depois subtrair todas as saídas. Só isso. Só isso. Dúvida? Entendeu? Não entendeu? Só um detalhe importante é a gente anotar e realmente fazer esse balanço hídrico rigoroso. Por quê? Porque é com base nisso que o médico vai dosar as medicações que ele está fazendo para o paciente. Então é importantíssimo a gente ir lá e fazer realmente esse balanço bem rigoroso, porque o médico ele vai ver esse nosso balanço e ele vai... Dieta pastosa? Não.
Só tá? líquida. Líquido, aí aquele tomar de suco, essas coisas assim, viu, Lohan? A dieta pastosa não. Pastosa não. E aí é importante, por quê? Porque é com base nisso que ele vai ou aumentar o diurético, ou diminuir o diurético, ou ele vai mexer nas drogas, ou ele vai fazer lá, às vezes, alguma outra medicação, Ajustes. né? Ajustes aí com medicações, principalmente em relação aí a diuréticos, né? Então... E assim, eu falei que você anotou as perdas sensíveis, mas tem as perdas insensíveis também, como o Peterson falou. O que seria uma perda insensível? Aquele que você não consegue quantificar de uma maneira mais específica. Aí é o quilo vezes 0,5 vezes o tempo de infusão. Tempo de plantão, desculpa. O tempo de plantão. Então é um cálculo melhor. Depois eu mando para vocês esses cálculos. Mas assim, tanto as perdas sensíveis quanto as perdas insensíveis entram no perdas, tá? Então você tem que fazer a continha. Quer aprender a fazer continha? Aqui, ó. Guia de bolso, cálculos de enfermagem. Vem aprender com a gente, tá? Então, igual a Jequiti sempre. Dúvidas? Mais alguma? Pessoal, quero aproveitar esse tempinho também para agradecer, já que estamos chegando no final da nossa live, para dizer que às vezes a gente tem cachorro latindo, às vezes a gente tem criança gritando lá na rua, né? A gente tem o Megumi passando por aqui, miando, porque a gente tá na nossa casa, a gente tá recebendo vocês aqui na nossa casa, é improvisado, né? Nós não temos um estúdio, nós fazemos aqui na nossa casa e nós recebemos vocês aqui na nossa casa no sábado à noite, porque a gente gosta. A gente poderia estar roubando, matando, estuprando, mas não, a gente tá aqui, ó. A gente tá aqui passando conhecimento, porque é uma coisa que a gente gosta de fazer, a gente ama fazer isso, passar conhecimento, né? E tá um pouquinho mais junto de vocês, retirando as dúvidas aí que tiver e tendo esse contato aí através das redes, né? Então, é importante aí vocês saberem que às vezes tem essas interferências, mas que vocês estão aqui dentro da nossa casa, como se a gente estivesse recebendo vocês aqui como amigos que vocês são aqui na nossa casa. Também amo você, viu, Samantha? Muita saudade. O Peterson fez uma pergunta para você. Se o pato perde a pata, ele fica manco ou vivo? Você que é o veterinário aqui. Vou te perguntar outra para você. O José Alexandre, que é o biólogo. E vocês dois podem responder. Qual é o cruzamento do pica-pau com o quero-quero? Depois vocês me respondem, tá? Tem o biólogo e o veterinário, então vocês me respondam aí. Pronto. A quinta série veio aqui para nossa casa então, agora, Peterson. Agradecer vocês novamente. Vou lembrar de novo, ó. Deixa eu pôr a capivara aqui, ó. Ó a minha capivara, ó. Peterson, você conhece minha capivara? Ó. Deixa eu lembrar de novo vocês. A nossa promoção. Você que já adquiriu ou o guia de bolso cálculos de enfermagem por apenas R$15, ou você que já adquiriu o Desvendando Termos Técnicos aproximado por apenas R$30, ou os dois, ou você que já adquiriu, ou e você que vai adquirir a partir de já, qualquer um dos dois ou os dois, você gosta de uma tatuagem bem feita, você pode entrar em contato, vai seguir a @lisvetatu, a melhor tatuadora de São Paulo, vai seguir lá, vai entrar em contato com ela, fala: oi, já comprei meu livro, manda a foto do livro e vai ter um super desconto na sua tatuagem, tá? Aproveita, ela vai estar aqui em São Paulo ainda há algumas semanas, que ela está indo para o exterior, lá para a Europa, fazer tatuagens lá. Sinal que ela é boa, né? Foi convidada para ir para lá. Então, enquanto ela estiver aqui, tem essa super promoção para vocês que adquirirem os nossos livros, tá bom? Olha lá, tá aqui, descontando tatu. Nós que somos gratos, Paulo, seja sempre bem-vinda. Então, segue a gente. Cuidar mais com o Prof. Wagner lá no YouTube, nossas videoaulas. Tem vídeos novos todos os dias. Essa live vai estar lá a partir de amanhã de manhã. Tá? Então vai ficar salvo aqui no Instagram.
Segue a gente no Instagram, @WagnerAzevedo2023. Nossa comunidade do Enfermagem APH lá no WhatsApp, tem um link aqui também no meu Insta. E assim, mais uma vez, muito obrigado. Nossa próxima live será dia 28 de março, é sempre o último sábado do mês, tá? Eu aguardo vocês lá aqui conosco. Muito obrigado, foi muito bacana a gente falar sobre a anotação de enfermagem. Também foi um pedido da anotação de enfermagem dos nossos professores de estágio, né? O professor Paulo Killian também pediu para dar uma reforçada com vocês de anotação de enfermagem. E o Guido chegou agora. Guido, seja bem-vindo. Estamos acabando, mas você chegou agora. Então, foi feito esse reforço para vocês de anotação de enfermagem. Logo já divulgo também o tema da próxima live. Se vocês tiverem ideias de temas para live, podem mandar para a gente também. E participem, comentem, curtem, compartilhem. Foi um prazer estar com vocês. O Lucas está aqui tocando há mais de 1 hora. Sai caro para ele tocar, então gostem da música. Quer dar o seu tchau, professora Silmara? Obrigado, meus amores, eu amo vocês, agradeço demais aí a presença de cada um de vocês, espero vocês aí na minha casa novamente no próximo mês, né? Lembrando, o último sábado, 28 de março, né? Dia 28 de março. Só uma coisinha, para você ainda dá tempo. Hoje é dia 28 de fevereiro. Daqui a uma semana será dia 7 de março, que por uma coincidência é meu aniversário. Então dá tempo de você comprar meu presente e me entregar até o dia 6, tá? Pode continuar. Depois desse pequeno toque, né? Eu agradeço muito, pessoal. Muito obrigada aí pela presença de vocês e espero vocês aí na próxima. Entrem lá nas nossas redes sociais e convidem os coleguinhas também, tá bom? Mandem suas perguntas, mandem suas sugestões lá, todos serão muito bem-vindos, tá bom? Amo vocês, beijão! Fui!